Olá! Nesse exercício, nós queremos resolver essa equação diferencial de primeira ordem que está aí, x que multiplica a primeira derivada de y com relação a x, menos y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma equação diferencial interessante, porque você poderia tentar trabalhar com ela, tentando encaixar em alguma das técnicas que a gente conhece mais famosas. Por exemplo, você poderia tentar perceber se ela é uma equação diferencial separável, mas a forma com que essa raiz quadrada está colocada, né, com a nossa variável dependente muito bem amarrada com a nossa variável independente, vai ficar um pouco complicado de você separar essas variáveis, tá bom? Lembrando que um dos erros mais comuns que vocês cometem nesses casos é falar que isso é igual a raiz de x quadrado mais a raiz de y ao quadrado. Tá bom? Sempre que eu menciono isso, alguns riem, mas é fato. Quase sempre isso acontece em provas e avaliações, enfim. E isso não pode ser feito. Realmente na hora do desespero essas coisas acontecem. Uma outra tentativa é enxergar se ela é aqui uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem, porque você tem apenas uma função de x multiplicando a primeira derivada, você tem uma constante aqui multiplicando a variável dependente, só que aqui, onde você precisaria ter apenas uma função de x, né, você tem uma função de xy, tá? E aqui também você tem um termo não linear para o y, além do fato dele estar dentro da raiz quadrada, tá bom? Então você já sabe o seguinte: 1 não é separável a priori, 2 não é linear. Então a gente vai tentando encaixar nisso. A terceira é você se perguntar se ela é exata, né? Para que ela seja exata, você vai ter que enxergar aí algumas particularidades. Por exemplo, você vai precisar observar e você vai ter que reescrever a sua equação como sendo menos raiz de x quadrado mais y quadrado menos y mais x dy dx igual a zero, né? Então você tem aqui um termo separado e o outro termo multiplicando o dy dx. A gente costuma chamar esse termo de m de xy e esse termo que está multiplicando a derivada a gente chama de n de xy. Para que a minha EDO seja exata, nós precisamos que a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada parcial de n com relação a x. Tá? Bom, aqui claramente a gente não vai ter isso, né? Porque você vai ter uma derivada aqui que vai gerar qualquer impossibilidade de você ter uma igualdade. Porque a derivada parcial de n com relação a x é 1. Né? Aqui, obviamente, vai ser diferente de 1. Né? Mesmo se você tivesse só esse termo, menos y, aqui seria menos 1, já seria diferente. Tá bom? Então, muito provavelmente, essa EDO não é separável. E pela natureza dessa m e, consequentemente, da derivada parcial de m com relação a y, e da própria m e da n, eu acho que vai ser complicado de você encontrar um fator integrante que torne essa EDO exata, tá? Não estou dizendo que não é possível, né? Sempre existe mais de uma forma de você resolver problemas de matemática, em especial problemas de equações diferenciais, tá? Mas, a priori, eu vou considerar que essa EDO não é exata e tentar encontrar um fator integrante para ela não é uma boa estratégia, ok? Bom, então, sobraram aqui para nós algumas possibilidades. Geralmente a gente tenta essas três que são as mais... A gente tem técnicas bem definidas para resolver. Então, sobrou aqui para nós algumas possibilidades de modelos de equações diferenciais que a gente tem técnicas de solução. Né? Você pode investigar se ela é homogênea, de Bernoulli, ou até mesmo se ela é uma EDO de Riccati, tá? Bom, como a EDO de Riccati recai numa EDO de Bernoulli, né, eu vou considerar o seguinte, ela não tem as características básicas de uma EDO de Bernoulli, tá? Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar, né? Ela também não tem a estrutura básica lá, né, uma
uma estrutura polinomial, né, para a gente encaixar como EDO de Riccati, tá? Então, vamos tentar enxergar ela aqui como uma EDO homogênea, tá bom? Se não for, se a gente não conseguir tentar, se a gente não conseguir trabalhar com ela como EDO homogênea, nós vamos precisar, então, tentar encontrar aí uma substituição diferente da substituição que a gente já faz em EDOs homogêneas, que tem uma substituição específica, tá bom? Bom, então aí o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar um pouquinho aqui nela. Para que a minha EDO seja homogênea, eu preciso ter uma fração aí, né, y sobre x, tá? Eu vou começar com essa motivação aqui. Aqui dentro eu posso dividir tudo, né? Eu posso colocar, não é dividir, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, né? Então nós ficaremos com raiz de x quadrado 1 mais y quadrado sobre x quadrado, ok? Tá bom? E aí eu vou tirar esse x quadrado somente como x, né? Vou tomar essa licença aí, não vou me preocupar muito com o módulo nesse momento, tá? Então ficaria x raiz de 1 mais. Isso aqui, y quadrado sobre x quadrado, eu posso escrever como y sobre x ao quadrado, ok? Fechou a raiz. Perceba que aqui eu tenho aquele termo 1 sobre x que geralmente caracteriza as EDOs homogêneas, tá bom? Então agora eu posso vir aqui nessa minha EDO inteira e escrever ela como x derivada de y, né, para x menos y igual a x que multiplica a raiz de 1 mais y sobre x ao quadrado, ok? Bom, o que eu preciso para encaixar ela como uma EDO homogênea? Eu preciso que essa variável y esteja sobre x. Então basta eu dividir toda a minha equação por x, né? Então dividindo toda a minha equação por x, eu vou ficar com dy dx menos y sobre x. Dividiu por x, esse x sumiu. Raiz de 1 mais y sobre x ao quadrado. Ok? Então perceba que agora eu posso falar que aqui está em termos, né, de y sobre x e aqui também. Então eu vou poder fazer a seguinte mudança de variável, u igual a y sobre x, né? Ou seja, em outras palavras, eu estou falando que y vai ser igual a u vezes x, tá bom? Daqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Esse termo nós sabemos que ele vai ser u, e esse termo que está aqui dentro, nós sabemos também que ele vai ser u, tá? Falta, então, eu substituir o meu dy dx. Para isso, eu vou usar essa relação e vou derivar, né? Então, para x, então dy dx é igual a... Aqui você tem um produto de funções de x, tá? O u depende de x e, obviamente, está multiplicado pela função identidade aí, né? f de x igual a x. Então, aqui eu preciso usar a regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, então eu vou ficar com x que multiplica derivada de u, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então u vezes a derivada de x, que é 1. Tá bom? Então, no lugar desse dy dx, eu vou colocar isso que eu acabei de encontrar. Então, a nossa equação agora vai ficar da seguinte forma. X derivada de u mais u, esse pedaço nosso dy dx, menos u, que é esse pedaço, igual a raiz de 1 mais u ao quadrado. Ok? Aqui você vai simplificar, né? Porque você está subtraindo o dele mesmo. Então, você vai ficar com x du dx igual a raiz de 1 mais u ao quadrado. Ok? Que tipo de equação é essa? Uma equação separável, né? Então, eu consegui enxergar que essa EDO é sim uma EDO homogênea e ela vai converter para mim numa EDO separável
né, que vai me dar du sobre raiz de 1 mais u ao quadrado igual a dx sobre x. Tá bom? Então agora é só integrar em ambos os lados. O que nós fizemos? Nós analisamos o nosso problema, né? Então nós investigamos aí qual seria o melhor método de solução para essa equação, sempre lembrando que nunca existe apenas um método de solução, né? Encaixamos ela naquela substituição de EDOs homogêneas e recaímos aqui numa EDO separável, ok? Isso são rascunhos. Agora nós vamos pegar esse rascunho e vamos organizar numa solução bem organizada. Então aí nós vamos colocar agora os nossos rascunhos do lado e vamos escrever da seguinte maneira. A gente pode reescrever a equação desta forma. Perceba que foi exatamente o que eu tinha observado antes, né? A gente vai colocar o x ao quadrado em evidência na nossa raiz. E vamos tirar ele da raiz, né? E aí a gente vai dividir a equação por x, a gente vai obter essa equação que está aí, que era a mesma equação que a gente tinha obtido no nosso rascunho. Então perceba como estamos pegando aquele rascunho anterior e escrevendo a nossa solução. Ok? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição. Lembra? Nós vamos pegar u igual a y sobre x, né? Ou seja, nós vamos pegar u vezes x igual a u, né? Então, como eu vou mudar a variável dependente, eu não posso ter o dy dx. Eu preciso que essa derivada esteja escrita agora na minha nova variável dependente. Então, aí nós vamos usar a derivação e perceber que dy dx, né, ou seja, a derivada de y com relação a x, é a derivada desse produto, que vai ser x du dx mais u, tá bom? Então agora no lugar desse dy dx vai vir esse x du dx mais u. No lugar de y sobre x a gente vai colocar os u's, né? Então aí, continuando a nossa solução, nós vamos utilizar a substituição que eu falei e vamos então agora cair nessa equação, né? Porque aí aqueles u's vão simplificar, né? E agora a gente recai nessa equação separável, né? Essa daqui é uma EDO separável. E EDO separáveis eu sei resolver, né? Como? Nós vamos integrar em ambos os lados. Perceba que as duas integrais, né, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito, são tabeladas. Do lado direito, a clássica ln do módulo de x, aqui a gente coloca o mais c na variável independente. E essa daqui, ela é tabelada como o arco seno hiperbólico de u, tá? É uma integral tabelada. Se você tiver uma boa integral, uma boa tabela de integrais, essa integral vai estar lá, tá ok? Então aí, nós integrando em ambos os lados da equação encontramos a solução implícita como sendo arco seno de u igual a ln do módulo de x mais c. E obviamente eu consigo encontrar agora uma solução explícita geral dessa minha equação. Basta fazer agora a composição em ambos os lados pelo seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico composta com arco seno hiperbólico dá a função identidade, porque elas são funções inversas. Então você vai ficar com u igual ao seno hiperbólico do ln do módulo de x mais c. Tá bom? Só que eu tenho um problema, né? Essa minha solução está dada na variável u. Lembra que u é igual a y sobre x? Então eu preciso trocar, porque eu preciso dar a minha solução na minha variável dependente original, tá? Então, substituindo, né? O que vai acontecer aqui? Você vai ficar com y igual a, u não era y sobre x, então você vai passar esse x agora multiplicando seno hiperbólico do ln do módulo de x mais c, ok? Que é exatamente o que nós temos aqui embaixo, e assim resolvemos o nosso problema. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixo linkado aí embaixo para vocês a lista de exercícios, aonde que tem esse exercício escrito junto com vários outros que podem ajudar vocês aí nos estudos das equações diferenciais de primeira ordem. Tá ok? Abraços e até o próximo exercício.